Ei, gente, vamos continuar falando sobre a dificuldade de emagrecer? Eu tenho visto muitas pessoas tentando emagrecer e não conseguem. E eu gostaria de conversar com vocês sobre essa fixação que a gente tem na boca. O último vídeo que eu fiz no canal de YouTube, eu coloquei a explicação da diferença entre a fome real e a fome pulsional. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. A fome real é da hora do almoço, da hora da janta, do café da manhã, o intervalo do almoço e da janta. Você sente uma necessidade de alimentar-se porque seu corpo precisa da alimentação. Nós precisamos. E isso é algo instintivo. A fome, para nossa sobrevivência, o ser humano nasce com o desejo da fome. Tanto que no primeiro momento ele busca o seio da mãe para se alimentar. E essa fome é uma fome instintiva, não é uma fome pulsional. É a fome que a pessoa sente porque ela precisa se alimentar para sobreviver. E o que acontece com aquelas pessoas que mesmo depois de alimentadas, mesmo depois de saciadas, elas continuam com desejo de comida? É sobre isso que eu vou conversar. Eu vou subir a terceira ponte. Se porventura cair, depois eu continuo o vídeo, mas costuma não cair. Então, por que isso acontece? Acontece primeiro, porque quando nós éramos criancinha, quando a gente nasceu com aquilo que Freud chama fixação na oralidade. O primeiro prazer do sujeito foi essa grande descoberta do Freud, quando ele falou que nós nascemos com desejo de sugar e logo depois de morder. E aí fica tudo concentrado na boca. O seu desejo libidinal, lembra, libidinal não tem nada a ver com prazer sexual genital, que é bem diferente. O prazer genital é um prazer que envolve os sentidos do sujeito, mas envolve as áreas genitais. E o prazer libidinal, ele é aquele que nasce na boca, depois vai para as fases psicossexuais. Mas eu não quero hoje explicar sobre isso não, hoje eu quero falar sobre só a oralidade. E se o seu infante, se o bebezinho não for suprido emocionalmente, se ele não for suprido emocionalmente com os desejos do afeto, do carinho, do cuidado, ele vai ficar fixado na boca, ele vai ficar fixado na fase oral, na fase da boca, e com isso, o que acontece? Ele vai crescer, porque todo mundo vai crescer, né? Todo mundo vai ter que passar as fases da vida. E a emoção dele ficou lá recalcada naquelas questões que a função materna, que deveria ter sido suprido na hora do sugar e do morder, que é normal, o bebê passa por isso, não é dar o seio só, porque tem mãe que dá o seio, mas não olha para o bebê, não tem um afeto pelo bebê, não tem a disposição de constituir esse sujeito, não tem o desejo de colocar esse sujeito no mundo. Esse bebezinho que acabou de nascer, a gente tem que lembrar que todo papai e toda mamãe, ele tem que fazer uma opção de amar os filhos. Todas as vezes que um filho nasce na família, ele pode nascer de uma adoção ou pode nascer da barriga da mãe. E ele tem que ter o afeto, que é uma constituição que não é instintivo. E quantas mães não amam esses filhos? E aí elas não conseguem fazer a função materna. Vê bem, a função materna pode ter sido feita pela mãe, pelo pai, pela avó, qualquer pessoa. Isso não é exclusivo da mãe. Qualquer pessoa que decidir pode fazer a função materna. Tanto que homens ou mulheres que são casais e adotam filhos ou têm filhos por inseminação artificial, eles têm e desenvolvem a função materna e a função paterna. Tá aí o exemplo do Elton John, do Ricky Martin, o Paulo Gustavo, que tem o maior desejo, já tentou ter os filhos com barriga de aluguel, mas infelizmente perdeu. Então, eu não tenho absolutamente nada a criticar essas pessoas, porque tem muitas pessoas que não nasceu da barriga delas, mas elas são mais mães, mais pais do que aqueles que tiveram. Porque é uma decisão, esse amor pelos filhos é uma decisão. Agora volta para nós, aí a gente está adulto e não consegue emagrecer. Hoje nós estamos vivendo esse mundo de obesos, né?
40% da população do mundo está com sobrepeso. Aquele da índice de massa corpórea está com sobrepeso. E a gente tem que fazer uma menção à epigenética. Nós podemos mudar os nossos genes para próximas gerações. A epigenética tem a ver com aquilo que está acima da genética, que não é só alimentação. Muitas pessoas ainda estão achando que a epigenética tem a ver só com a alimentação, e não. É muito amplo esse saber da epigenética. É algo bem da descoberta da grande falência do genoma humano, e muitos estão já falando. Eu gosto muito do doutor Paulo Lessa, esse nutrólogo aqui de Vitória, que ele dá várias palestras explicando sobre epigenética. E eu sou fã do doutor. Ele tem o Instituto Lessa, ele e a esposa dele são médicos. Eu sou assim muito fã, porque ele sai daquele paradigma que é o paradigma bioquímico e ele já está no paradigma biofísico, entendendo que o sujeito depende muito dele até mudar a carga genética. Aí isso também está muito atrelado à neuroplasticidade, está muito atrelado a você dar plasticidade aos seus neurônios. E a pessoa que não consegue emagrecer, nós temos que lembrar que a pessoa que não consegue emagrecer, ela está fixada na fase oral. E não adianta você só mudar a sua alimentação, não adianta. Nós temos que, é óbvio que a gente tem que ter o saber interdisciplinar. É óbvio que a gente está trabalhando com a visão hoje, não é mais só disciplinar nem multidisciplinar. Hoje nós trabalhamos com a visão interdisciplinar, a visão de atender o todo do sujeito, de entender que o sujeito é um todo. O sujeito não é uma parte só. Mas eu gosto muito de saber que a minha profissão, psicologia, psicanálise, neurociência, é uma das profissões que mais cresce, porque a gente sabe que muito mais do que operar o estômago, reduzir, botar balão, tirar balão, sei lá, essas cirurgias todas que são feitas, elas agridem as pessoas fisicamente e muitas das vezes a pessoa não mudou o cérebro, mudou o sistema límbico, mudou as crenças. Antes de você sair partindo, procurando nutrólogo para mudar a sua alimentação, você tem que decidir no cérebro. E só mudando a crença? Não. Você tem que entender o que a comida significa para você. No post anterior que eu já botei lá na linha do tempo do Instagram, eu botei o texto explicando o que é fome real, o que é fome psíquica. A fome real é aquela que sacia a sua fome porque seu corpo necessita da comida. A fome psíquica, ela tem valores simbólicos. Elas têm valores daquilo que foi construído no seu subjetivo, no seu inconsciente. E a gente tem que lembrar que o nosso inconsciente é um iceberg. O fato acontece, mas ele recalca no inconsciente. O fato acontece aqui e agora. Ele grava no pré-consciente, mas ele fica recalcado. E como que esse inconsciente pode se manifestar? Aonde que esse consciente se manifesta? O único profissional que é apto a resgatar seu inconsciente, a trazer seu inconsciente para agora e trabalhar suas demandas, seus atos falhos, seus xistes, seus sonhos, seus mecanismos de defesa, seus recalques, suas repressões, é o psicanalista, porque ele trabalha com teorias e técnicas de poder resgatar seu inconsciente. Nenhum psicólogo que fez só a psicologia, que não estudou a psicanálise, porque a psicanálise é algo que é paralelo à psicologia. A psicanálise é um curso que acontece depois do curso superior. Ele não é um curso superior, é depois, ele não é pós-graduação, porque a psicanálise não é respaldada pelo MEC. Ele acontece depois do curso superior. Então, uma das formas de você entender o porquê que você não está conseguindo emagrecer é você entender, fazer uma volta lá no seu recalcado. E a dica que eu sempre vou deixar é procurar um psicanalista, você para fazer análise, para você tentar entender por que você inconscientemente, você já tem 30, 40, 50, 70 anos e sua emoção ainda é uma emoção de criancinha de 2 anos, que você está presa ainda na fase oral. Aí vocês devem estar falando que nada, tô presa a nada, não lembro. Exatamente, o nosso hipocampo, ele é construído, ele se fecha, ele começa a ter memórias do inconsciente,
exatamente com 5 anos de idade. Isso a neurociência hoje está comprovando. O Eric Kandel, nos experimentos dele, que provou dos estudos da memória, provou exatamente isso, que ele simplesmente ele se fecha com 5 anos de idade. Então você tem que procurar um profissional não para mudar só a sua crença. Não adianta você fazer cursinhos para você aprender passo 1, passo 2, passo 3 para você emagrecer, porque você não consegue. Você tem que mudar aqui seu subjetivo. O que a comida era para você? Qual a memória que você tem da comida? E isso nós temos que entender no processo de análise. Não, porque por mais que você acha que você procurando um nutrólogo, ele tirando da receita, você vai assaltar a geladeira, você vai querer comer as coisas fora de hora, porque você não entende o que aconteceu com você. Então, a partir do momento que você entende o seu inconsciente, a partir do momento que você entende a memória afetiva da comida, porque a comida tem uma memória afetiva, você começa a mudar a sua estrutura psíquica. E quando você muda a sua estrutura psíquica, você muda a sua vida. E nós hoje estamos vivendo uma era que muitas pessoas, tanto que eu fico assustada. Eu tenho 59 anos e eu uso manequim 36. E eu vejo que o manequim 36 é um manequim de menininha de até 12 anos de idade. E eu, quando quero dar minhas roupas, eu tenho a maior dificuldade para dar minhas roupas. Que eu dou muita roupa. Porque quase ninguém tem mais um corpo magro. E eu, quando eu era jovem, muitas pessoas eram magras. E nesse momento que eu era jovem, lá que eu tinha 17, 16, 15, eu estava mais... Eu tinha sobrepeso, eu usava manequim 42. E eu tive que entender que quando eu comecei a entrar na adolescência, eu tive uma volta ao recalcado, um desejo de ter inconscientemente 2 anos. Ah, você fez psicanálise nessa época? Não, eu acho que de uma forma empírica, não fui eu que escolhi a psicanálise. Eu acho que a psicanálise que me escolheu. Foi ela que me escolheu para poder simplesmente mudar a minha vida. Então, eu penso que não existe outra fórmula de você emagrecer que não seja você mudando o seu psiquismo, você mudando o seu aparelho psíquico, você mudando as demandas inconscientes que estão dentro de você. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre emagrecimento. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre mudar o seu psiquismo. Eu vou fazer uma série de vídeos ajudando as pessoas do Instagram, do canal de YouTube. E ano que vem nós vamos começar uma formação online em neurociência, onde eu vou estar ajudando as pessoas através das aulas online a entender isso. Dia 14 agora de dezembro começa uma turma de formação livre em psicanálise. Se você tiver graduação, você se torna psicanalista e você vai ser um profissional como eu, que vai ajudar a população a melhorar. Lembra de uma coisa, a psicanálise é a profissão que mais cresce no mundo. E é uma oportunidade que você tem de estudar. 14 de dezembro começa a nova turma. Aí a gente estuda dezembro e para janeiro e fevereiro e depois volta em março de novo. É uma oportunidade de você estar conosco estudando sobre a psicanálise, estudando sobre o porquê que é tão difícil às vezes mudar pessoas. E aí o vídeo, a aula que eu vou dar, a próxima aula que eu vou dar em março, eu estava programada para dar aula eu estava programada para dar aula de criança interior em fevereiro, mas eu talvez eu ministro a aula em fevereiro de criança interior, onde eu vou falar dos vícios das compulsões, porque ontem a gente falou sendo criada por pessoas narcisistas. E a próxima aula, talvez seja fevereiro, eu ainda não defini a data, porque eu dependo de uma agenda de fevereiro e março, agenda de janeiro e fevereiro minha é muito complexa, porque janeiro é o doutorado, fevereiro tem um carnaval, mas eu vou ministrar, com certeza eu vou ministrar em fevereiro, só não tem data ainda, talvez nos próximos vídeos eu já fale. E essa próxima aula que eu vou ministrar, eu vou explicar exatamente sobre isso, sobre compulsão, que não é extintivo. Essa compulsão, ela não é extintiva. A compulsão, ela é simplesmente o movido pela pulsão que está dentro de você. E todos os desejos nossos pulsionais, eles só cessam depois que você entende o seu inconsciente. Tá bom? Quer fazer a aula de psicanálise? Manda um WhatsApp 27
99505-1960. Vem fazer psicanálise com a gente. E esse mês de dezembro tem a aula de clínica infantil, onde a doutora Flávia Bessoni vai estar explicando a fixação na fase oral. É uma oportunidade, se você não consegue emagrecer, é uma oportunidade. A doutora Flávia Bessoni vai estar explicando. E no dia 18, ela dá clínica infantil. E no dia 19, eu vou ministrar sobre neurônio espelho, sobre as microexpressões faciais, usando o saber das teorias psicanalíticas. Tá bom? 27 99505-1960. Vem estudar com a gente. Vem fazer as aulas online ou as aulas presenciais. Vem ser um aluno do Instituto Cássia Rodrigues. Tá bom? Beijo no coração. Tchau.